Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Ana e tenho 25 anos. Nunca pensei que minha vida tomaria um rumo tão inesperado. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que mudou minha vida para sempre. Uma história de como meu casamento, que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida, se transformou em um verdadeiro inferno. Espero que ao ouvir meu relato, vocês possam encontrar um pouco de conforto e, talvez, aprender algo com a minha experiência. Tudo começou quando conheci Roberto, um homem que pensei que seria o amor da minha vida. Ele foi apresentado por uma amiga da minha mãe e, desde o primeiro momento, me senti atraída por seu carisma e bom humor. Roberto era médico e, devido à sua profissão, minha família o aceitou de braços abertos mesmo antes de conhecê-lo pessoalmente. Para meus pais, ter um genro médico era um sonho realizado. Eu, pessoalmente, não estava necessariamente procurando um marido que fosse médico, mas comparado a alguém que tivesse um trabalho comum, é claro que me parecia melhor. Além disso, meus pais estavam tão felizes que eu me sentia como se estivesse sendo uma boa filha sem ter feito nada em particular. Até me sentia orgulhosa ao contar às minhas amigas que me casaria com um médico. Não havia desvantagem nessa situação. Desde nosso primeiro encontro, gostei de Roberto, e felizmente ele também se sentiu atraído por mim, então nosso relacionamento se desenvolveu naturalmente. Como desde o início nos víamos com a intenção de nos casar, falar sobre casamento não era nada desconfortável. No entanto, como o nosso relacionamento sempre teve o casamento em mente, Roberto não sentiu a necessidade de me fazer uma proposta formal de casamento. Eu, é claro, esperava uma proposta, e fiquei um pouco decepcionada que nunca tivesse chegado. Lembro-me da primeira vez que saímos. Foi uma noite mágica. Roberto me fazia rir e eu me sentia realmente à vontade ao seu lado. Ele era positivo, alegre e, apesar de ser médico, tinha uma humildade que eu adorava. Tivemos uma noite maravilhosa, cheia de risos e conversas profundas. Senti que tinha encontrado minha alma gêmea, alguém com quem eu podia ser eu mesma sem medo de ser julgada. Apesar de ser nosso primeiro encontro após a apresentação inicial, Roberto não me levou a um restaurante luxuoso ou famoso. Em vez disso, ele me levou aos lugares que frequentava, como seu restaurante favorito, uma cafeteria acolhedora e uma sorveteria. Pude ver Roberto em seu ambiente natural, sem tentar me impressionar com coisas superficiais. Além disso, nossas conversas fluíam de maneira tão agradável que, embora mal nos conhecêssemos, parecia que já éramos velhos amigos. Mesmo no nosso primeiro encontro, falamos sobre o futuro que poderíamos ter juntos. Sei que parece incrível, mas nesse primeiro encontro, percebi que Roberto era o príncipe encantado com quem sempre sonhei. Cada momento com ele parecia tão natural e fácil, como se estivéssemos destinados a ficar juntos. Falamos sobre nossos sonhos, nossas famílias, nossas aspirações na vida. Tudo se encaixava perfeitamente. Eu estava encantada com sua simplicidade e honestidade. Ele não tentava ser alguém que não era, e isso me fez apaixonar-me ainda mais por ele. Sentia uma conexão profunda e genuína, algo que nunca tinha experimentado antes. Depois de sair por aproximadamente um mês, nossas famílias decidiram fixar a data do nosso casamento. Um dia, minha mãe me informou que já tinham chegado a um acordo com a família de Roberto. Para mim foi uma surpresa, porque, embora Roberto e eu tivéssemos falado muito sobre nos casarmos, nunca discutimos exatamente quando faríamos. Achei um pouco estranho que nossos pais tivessem decidido a data do nosso casamento sem nos consultar primeiro, mas decidi não fazer disso um problema. Pensei que isso mostrava o quanto nossos pais abençoavam nossa união e que estavam tão entusiasmados com nosso casamento que até se encarregaram de definir a data. Tomei isso de maneira positiva e me senti grata por ter tanto apoio para planejar o grande dia. Com a data do casamento marcada, começamos a preparar tudo, mas logo percebi que as coisas não eram como pareciam. Roberto dizia que queria um casamento simples e modesto, mas logo descobri que isso era apenas da boca para fora. Minha família já havia acordado fornecer a casa onde moraríamos, mesmo antes de Roberto e eu nos conhecermos. Foi um acordo entre as duas famílias do qual eu não tinha ideia. Senti como se minha opinião não importasse, como se tudo já estivesse decidido sem mim.
Lembro-me do dia em que minha mãe me chamou para a cozinha para falar sobre a casa que haviam decidido nos dar. Senti-me sobrecarregada e um pouco irritada, mas tentei manter a calma. Mamãe me disse que era um acordo que haviam feito com a família de Roberto muito antes de ele e eu começarmos a sair juntos. Ela estava muito animada e repetia constantemente o quão sortuda eu era por me casar com um médico. Eu não sabia como me sentir, entre grata e traída, como se todo esse tempo eu tivesse sido apenas mais uma peça em seu plano. Apesar das minhas dúvidas, tentei me concentrar no lado positivo. Roberto continuava sendo um homem encantador e me fazia rir. Sua alegria era contagiante. Nesses momentos, eu esquecia todas as complicações que vinham com nosso casamento. Pensava que, talvez, depois do casamento, as coisas se acalmassem e pudéssemos viver uma vida feliz juntos. Mas as coisas não melhoraram. A mãe de Roberto, minha futura sogra, se envolveu demais nos preparativos. Insistia em escolher os móveis, os eletrodomésticos e começou a pedir os presentes para os parentes de sua família, o que era demais não apenas na quantidade, mas também no nível e no preço. Ela me fazia dirigir meu próprio carro e eu tinha que levá-la de loja em loja sem nunca mostrar um gesto de gratidão. Ela era exaustiva e frustrante, mas tentei manter a calma e fazer o que se esperava de mim. Sempre que tentava expressar minhas preocupações a Roberto, ele minimizava meus sentimentos. Dizia que sua mãe só queria o melhor para nós e que eu deveria ser mais compreensiva. Mas eu sentia que minha voz não era ouvida, que meus desejos e necessidades eram ignorados. As expectativas de sua família pareciam não ter fim e, a cada dia que passava, eu me sentia mais e mais presa em uma situação da qual não sabia como escapar. A lista de presentes para os parentes e familiares era interminável. Minha sogra dizia que todos esses parentes tinham apoiado Roberto durante seus estudos de medicina e que agora devíamos recompensá-los. Precisávamos preparar presentes para os tios, os primos distantes, e até para alguns amigos da família que eu nem conhecia e que acredito que nunca conhecerei. Não tive outra opção senão dizer a Roberto mais uma vez sobre a situação injusta, o comportamento de sua mãe e que tudo isso era excessivo. Mas sua reação foi a mesma de antes. Ele me dizia que tudo se resolveria e que eu não devia me preocupar tanto. Só me pediu que entendesse a sua mãe sem oferecer nenhuma solução. Roberto me dizia para não ficar tão nervosa, que tudo se resolveria, mas como algo poderia se resolver se ele não fazia nenhum esforço para aliviar minhas preocupações? Eu não via nenhuma ação da parte dele para solucionar as coisas. Foi então que me dei conta de que não podia esperar nada deste homem que me ajudasse a resolver os problemas. Um dia, enquanto levávamos sua mãe para fazer compras, ele me pediu para comprar um carro novo. Quando andávamos de um lado para o outro comprando os presentes, minha sogra já havia mostrado seu desconforto com meu carro em várias ocasiões. Eu costumava ignorar seus comentários, mas parecia que ela continuava reclamando com a intenção de me fazer trocar de carro. Do seu ponto de vista, por eu não ter percebido a indireta, ela decidiu me dizer diretamente: queria que eu comprasse um carro novo. Criticava meu carro, dizendo que era velho demais e que eu precisava comprar um novo antes de nos casarmos e incluí-lo na lista de presentes. Fiquei surpresa e perguntei por que precisávamos de um carro novo se o meu estava em boas condições. Sua resposta foi que não era apropriado para uma família de médicos andar em um carro tão velho e que precisávamos de um mais adequado à nossa nova vida. Na verdade, não era um carro tão velho, tinha apenas 3 anos. Minha sogra dizia que era velho, mas a verdade é que simplesmente não atendia às suas expectativas. Fiquei sem palavras, sentindo que cada vez mais minha vida e decisões eram controladas por eles. A pressão aumentava a cada dia. Minha mãe também estava preocupada, perguntando-se por que havia tantos parentes a quem dar presentes. Apesar de tudo, meus pais estavam dispostos a fazer tudo o necessário para que meu casamento fosse perfeito, mesmo que isso significasse gastar todas as suas economias. Eu me sentia terrivelmente culpada. Meus pais tinham feito tanto por mim, e agora estavam gastando uma fortuna no meu casamento. Eu não podia evitar sentir que estava sendo vendida ao melhor comprador. A situação piorou quando minha futura cunhada me pediu para financiar a abertura de uma clínica para Roberto. Foi a gota d'água. Eu já estava estressada com todos os preparativos, e agora isso. Eu me recusei categoricamente, dizendo que isso era algo que eu não podia fazer. Ela me olhou com desdém, como se não entendesse por que eu me negava a algo tão simples. Como era possível que esperassem tanto de mim?
À medida que a data do casamento se aproximava, minha ansiedade aumentava. Eu sentia que estava perdendo o controle da minha própria vida. Tudo se transformou em uma série de obrigações e expectativas que eu tinha que cumprir. Meus sonhos e desejos tinham ficado em segundo plano. Eu me sentia presa em uma teia de demandas e pressões, e a cada dia que passava, minha angústia aumentava. No dia do casamento, eu estava extremamente nervosa. Pouco antes da cerimônia, fui ao banheiro para tentar me acalmar. Lá, ouvi uma conversa que nunca esquecerei. Assim que entrei no banheiro, ouvi as vozes da minha sogra e da minha cunhada. Falavam de mim de maneira depreciativa. Diziam que havia muitas mulheres desejando se casar com Roberto e que talvez estivessem cometendo um erro. Minha sogra perguntou à minha cunhada sobre a abertura da clínica, e minha cunhada respondeu que, embora eu estivesse resistindo, no final eu não teria escolha. Dizia que, de qualquer forma, já tinham registrado o casamento e que, depois do casamento, eu eventualmente cederia e abriria a clínica. Não podia acreditar no que estava ouvindo. O mais surpreendente foi descobrir que já haviam registrado o casamento sem o meu consentimento. Mais tarde, soube que já tinham registrado o casamento sem o meu consentimento, utilizando minha cunhada como substituta para assinar os papéis. Além disso, até mesmo meus pais sabiam desse registro, mas todos me esconderam isso. Senti-me traída por todos e percebi que tudo havia sido uma farsa. Estavam mais interessados no status e no dinheiro do que na minha felicidade. Senti uma mistura de raiva e tristeza. Era como se meu mundo tivesse desmoronado em um instante. Saí do banheiro com o coração em pedaços. Sabia que não podia continuar com o casamento. Não podia me casar com alguém que permitia que sua família me tratasse daquela maneira, nem com uma família que só queria se aproveitar de mim. Lembro-me de andar pela rua com o vestido de noiva, sentindo-me mais livre, mas também mais sozinha do que nunca. Não sabia o que ia fazer, mas sabia que não podia continuar com aquela farsa. O processo de divórcio foi rápido, mas doloroso. Nunca chegamos a passar nem uma única noite juntos como marido e mulher. Tudo acabou antes mesmo de começar. Aprendi que o verdadeiro amor não deve ser condicionado por interesses econômicos ou status social. Foi um tempo muito difícil para mim. Sentia-me sozinha e traída pelas pessoas em quem mais confiava. Com o tempo, comecei a reconstruir minha vida. Foquei no meu trabalho, nos meus amigos e em mim mesma. Aprendi a me perdoar por não ter visto os sinais antes, e a perdoar Roberto, não por ele, mas por mim. Percebi que havia vivido por muito tempo de acordo com as expectativas dos outros e que precisava redescobrir quem eu realmente era. Comecei a tomar decisões por mim mesma, a fazer as coisas que me faziam feliz. Voltei a estudar, reencontrei velhos amigos e comecei a viajar. Cada passo que dava era um passo para minha recuperação e minha independência. Aprendi que não precisava de ninguém para me sentir completa, que eu era suficiente. Hoje, olhando para trás, posso dizer que sou uma mulher mais forte. Aprendi que o amor próprio é o mais importante e que não devemos permitir que ninguém nos faça sentir menos do que valemos. Aprendi a me valorizar e a colocar limites. A não deixar que ninguém me manipule ou me faça sentir menos. Queridos ouvintes, espero que minha história sirva de reflexão. Se algo podem aprender com a minha história, é que devem sempre ouvir o seu coração e nunca permitir que outros controlem sua vida. A felicidade e a paz interior são inestimáveis e, às vezes, é necessário tomar decisões difíceis para protegê-las. Às vezes, a vida nos coloca à prova, mas sempre há uma luz no fim do túnel. Não desistam, lutem pela sua felicidade e nunca, nunca deixem de se amar. Lembrem-se sempre de se amar e de não permitir que ninguém os faça duvidar do seu valor. Obrigado por ouvir minha história. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado.